Sejam todos bem-vindos. Eu já havia dizendo aqui que hoje o nosso tema, vamos falar dos três maiores erros que as pessoas cometem ao cuidar da saúde bucal, né? Tema muito interessante. Eu estou ansioso aqui a ouvir as dicas. Quais são os erros? Então, É melhor doutora, pegarem uma caneta e um papel já para começar a anotar. tomara em notas, exatamente. Doutora, Algum por destes que, erros, de certeza que vocês estão a cometer. com certeza, com certeza. E esses erros têm consequências. Mas, doutora, por que este tema da questão dos erros que as pessoas têm cometido? Na verdade, nós temos visto muito nas nossas consultas que os pacientes têm maus hábitos. Ok? Na verdade, não só nas consultas, mas mesmo a conversar com pessoas próximas, familiares, amigos, muitas vezes a gente acaba identificando esses erros e isso acaba criando um alerta, porque consegue-se perceber que as pessoas não têm consciência de quais é que são as consequências de estar a cometer esses erros. Então, por isso é que decidi criar este tema e trazer aqui para a nossa live de hoje. Isso, a doutora falou uma boa palavra, maus hábitos. E os Maus hábitos. hábitos, aquelas coisas que adquirimos e vamos fazendo, muitas vezes nem sabemos que é um mau hábito, né? Por isso é Exatamente. importante fiquem até o final e tomem nota de cada uma das coisas que é para evitar esses maus hábitos. Ok. E, doutora, as pessoas estão. Já temos aqui 10 pessoas. As pessoas vão. Então, temos de estar a se perguntar para quais são esses hábitos, quais são esses erros que cometemos. O que a doutora diria para responder esta questão? Ok. Eu separei aqui, podemos dizer que eu dividi em três grupos os erros, os maiores erros cometidos, ok? Então eu vou começar primeiro pelo primeiro grupo, Vou começar pelo primeiro grupo, que são Uhum. os erros cometidos erros de prevenção, ok? Em casa. O que é que nós estamos a fazer de errado que pode contribuir, ok? Então, um dos grandes erros é na nossa própria higiene bucal em casa. Alguns hábitos que são importantes. Primeiro, no mínimo, escovar os dentes 2 a 3 dias, 2 a 3 vezes por pessoas têm feito, principalmente no mês com mau hálito que fica na boca. Mas é importante lembrar que o objetivo da escovagem dos dentes é de remover os restos de comida que ficam na boca. Então, se nós escovarmos antes de comer, na verdade não há nenhum resto que nós estamos a eliminar. Então, aquela escovagem acaba sendo inútil, ok? Então, é importante que escovem sempre depois de comer. E a vez mais é à noite. Nunca cometam o erro de ir dormir sem escovar os dentes. À noite é um momento em que nós estamos a dormir de boca fechada e aquelas bactérias, as mais maléficas, elas não têm, atuam sem oxigênio. Então, se nós estamos de boca fechada, temos um ambiente propício para essas bactérias se proliferarem. Então, é Uhum. aí onde a nossa cárie, aquele buraco no dente, aqueles problemas que nós temos, acabam acelerando, ok? Então, esta é a primeira dica, ok? Escovar os dentes sempre depois das refeições é o melhor, mas pelo menos 2 a 3 vezes por dia. E sendo que à noite é a vez mais importante, que nem por engano nunca deve falhar, ok? O segundo ponto, dentro da parte da prevenção, é o uso de escova muito dura, de cerdas muito duras. Muita gente Ok. pensa que usar a escova muito dura é melhor porque sentem que os dentes ficam bem limpos, mas na verdade não é isso. Yeah. Quanto mais dura é a escova, mais ela vai magoar a nossa gengiva, ok? Então nós temos que usar a escova de cerdas leves. Uhum. Associado a este uso da escova dura, as pessoas, na verdade, acho que é este erro que acaba levando ao outro. As pessoas usam muita quantidade de pasta dentrífica.
Se a gente coloca, deixa-me ver aqui, ok, acho que aqui não tenho. Se a gente coloca, vamos imaginar que esta aqui é a escova dentária. E aqui é a parte das cerdas ou dos pelos que nós usamos para escovar, né? Imaginem, muitas pessoas elas acabam colocando a pasta de ponta a ponta. E isto é uma grande Preenchem tudo. quantidade. Vai fazer como? Preenchem todo, preenchem toda a escova. Toda a parte com certo. Exatamente. Isto vai fazer com que haja muita espuma na boca e, consequentemente, a escova só desliza. Então, por isso é que até acabam tendo a necessidade de usar uma escova de cerdas duras, ok? Para compensar aquele excesso de pasta dentrífica que usam. Então, em vez de usar uma grande quantidade de pasta, para adultos, coloquem apenas um grãozinho de ervilha, ok? Que é uma bolinha assim bem pequenininha e aquilo não vai criar tanto atrito e vai poder higienizar melhor. Para quem usa as cerdas leves, até pode fazer uma escovagem sem pasta dentrífica e depois usar a pasta dentrífica com flúor, ok? Então aí já conseguem ter com certeza vão ter os dentes bem limpos. Então não precisam usar a escova de cerdas duras. Então, Vitor, para quem usa escova de cerdas leves, pode escovar sem a pasta dentrífica? Como é que é? Pode explicar? Escova sem a pasta dentrífica a primeira vez e depois já passa para usar a pasta dentrífica, porque sem a pasta a escova vai exercer mais a função mecânica de remover aqueles restos, aquela placa que fica acumulada nos dentes. Então Ok. depois já faz a escovagem Ok. com a pasta Então, dentrífica com flúor. seriam duas fases na escovagem. Uma sem pasta. Sem pasta e outra com a pasta dentrífica, exatamente. Por que não ao Ok? contrário? O que acontece se for ao contrário? Primeiro escovar com pasta e depois sem. O que é Primeiro certo? vamos fazer a limpeza mecânica. E o bom da Ok. pasta é que ela também contém flúor, que é importante para os nossos dentes. É como se fosse para fazer eles ficarem mais fortes, proteger da cárie, ok? Então, primeiro fazemos sem e depois com, ok? Ok. Então, essa é uma dica para quem acha que a escova de cerdas leves não tem grande efeito. E uma dica também, para quem não sabe como comprar essa escova de cerdas leves, ali na caixinha da própria escova, em cima costuma estar escrito hard, medium e soft. Então, escolham sempre a escova que está escrito soft ou extra soft. Aquela escova que está escrito hard ou medium, deixem de lado, não usem essa escova, tá bem? E outra dica também que está associada a esta primeira parte é não usar o fio dental, ok? O fio dentário Grande. é muito, muito, muito importante. Muita gente negligencia. Eu até já fiz esse teste, apesar de eu saber o que significa não usar o fio dental, mas experimentem vocês aí em casa fazer um teste. Passem a vossa escova nos dentes e depois de escovarem os dentes, passem o fio dentário entre os espaços dentários. E vocês vão ver a quantidade de restos de comida que sai. Então, tem muita, muita comida que fica no meio dos nossos dentes, que a escova ela não tem acesso por o espaço ser muito reduzido, ok? Então, é muito importante que passem o fio dental entre cada um dos espaços que nós temos entre os dentes. E devem fazer o uso do fio dentário antes da escovagem dos dentes. Primeiro, para eliminar os restos de comida entre os dentes e eles saem dos espaços entre os dentes para fora, para a superfície do dente. E a partir da superfície a gente já faz a escovagem para poder então eliminar os restos de comida desta superfície, ok? Então, Então é muito importante que uma pergunta sobre o fio dentário. Qual é a forma certa de usar? Limpamos sempre com a mesma parte, todos os dentes, ou temos que limpar com partes diferentes do fio? E usamos fio maior. O que é correto? na verdade, é o fio maior usando partes diferentes do fio. Então, o que que acontece? Nós enrolamos o fio num dedo e no outro dedo. Então, uso o fio, limpo. Aquela parte ficou suja. A parte que ficou suja, eu cubro neste dedo e solto a parte limpa do outro dedo e volto a usar. Então, eu vou cobrindo com o dedo a parte suja e
aliviando a parte limpa do outro dedo para poder usar e fazer a higiene nos espaços entre os dentes. Essa aqui é a Uhum. forma correta. Ok, porque estava por tentar conversar com alguém e estava a discutir sobre a questão disso, mas aí acaba usando muito fio dental, etc, etc. Então, ficou essa questão, o Na que verdade é realmente que é o esse é o melhor? correto, porque senão vamos estar a carregar os restos de comida que saíram de um dente, de um espaço interdentário para o outro espaço. Ok? Então vamos escovar, Exato. vamos usar o fio dental numa parte que está realmente limpa e não uma que está contaminada. Uhum. Ok? Ok. Quem tiver Boa dica dúvidas essa. também pode deixar ficar aqui nesse balão. Aqui conseguem ver, tem um balão com um ponto de interrogação, então podem colocar as vossas dúvidas aí em algum momento durante a live ou no final nós vamos poder responder as vossas questões. E, Então, e o que mais, doutora? segundo grupo. Dizia? Então, quais são os outros erros que as pessoas também cometem? Ok. Estamos aqui a aprender muita coisa. Então, podemos dizer que, de forma resumida, os erros que são cometidos, erros de prevenção, são mais ou menos estes que eu estive aqui a falar. Então, eu vou passar para o segundo grupo, que eu poderia considerar os erros que são cometidos quando já existe um problema, quando nós ganhamos a consciência de que já existe um problema. Ok? Ah, por exemplo, ignorar uma dor de dente. Quantas vezes Desculpa, nós doutora, por bebemos exemplo, o água quê? Aqui gelada cortou. e sempre A doutora dizia o quê? dizia, Qual é o sintoma? conseguiram ouvir o grupo? Aqui cortou. Ok, eu dizia que o segundo grupo eu poderia considerar que é o grupo de erros cometidos quando já existe algum problema ou quando nós já ganhamos a consciência de que existe um problema. Um Uhum. exemplo disso é quando temos alguma dor e nós ignoramos essa dor, ok? Uhum. Primeiro começa dor a beber água fria. A gente sente um arrepio e fica tipo, este dente aqui, uma dor. Ou bebemos uma água quente também, dor. Comemos alguma coisa doce, algum alimento salgado ou ácido, sentimos um arrepio. Isto é um alerta, ok? Porque não é normal os dentes terem sensibilidade. Se eles têm sensibilidade, muito provavelmente existe algum problema. Então, mais vale a gente procurar saber que problema é este e não deixar tipo, vai passar. Às vezes realmente passa, só que quando volta a doer, já não é na mesma intensidade, volta com uma dor muito mais forte, ok? Então é sempre um sinal de alerta, mesmo que só tenha doído um dia. Este um dia pode significar algo mais grave. Então é importante prestar atenção a isto, ok? E isso é válido tanto para dor de dente como para arrepios, ok? Tem muita gente que tem arrepios nos dentes e acha que é normal e acaba ignorando, então é importante prestar atenção a esta situação, ok? Uhum. Ah, outro erro, na verdade, é quando nós identificamos, por exemplo, um buraco no dente que não temos dor e nós ignoramos este Uhum. buraco. A gente fica tipo, E, só tem buraco, mas não me dá de comida, mas não me dói. É como se a pessoa não estivesse preocupada com aquele buraco. Mas se tem um buraco, já é um grande sinal de alerta, porque aquele buraco ele pode ter uma cavidade tão profunda, às vezes ao ponto de acabar perdendo o dente. Nem todo mundo tem dor de dente, ok? Nem todo mundo tem o mesmo limiar de dor, ok? Alguns pacientes, dois pacientes com o mesmo tamanho de buraco, um pode ter dor e o outro pode não ter dor. Então, o fato de tu ok. não teres dor não significa que não existe um problema, ok? Não ter buraco nos dentes não é normal e é um sinal de preocupação. Doutora, por que que as pessoas costumam ter esse hábito, esse mau hábito de tem um sinal de alerta, mas adiam, eu vou ver depois, para não doer muito, então vou deixar para. Por que que as pessoas, na perspectiva da doutora, têm esse hábito? De certa forma, eu acho que é por medo.
talvez por medo. Eu acho que há muita gente que quando pensa dentista, em ir ao dentista, logo pensa em tirar dentes. Muita gente não quer tirar os dentes. Fica tipo, e eu não vou, porque se eu for, vão me obrigar a tirar o dente, ok? Então tem isso, pode ser por medo, algumas pessoas já tiveram alguns traumas, então o medo é algo que acaba levando as pessoas a adiarem esse problema. E outro problema também, que é um outro erro muito comum, mas que está associado aqui ao adio das pessoas procurarem a resolução, é o foco excessivo no custo do tratamento, ok? Este é um grande erro. Muita gente está muito preocupada em quanto é que vai custar e acabam procurando um serviço mais barato, que nem sempre é o melhor serviço que a pessoa vai ter, ok? Então, este é um erro que eu tenho visto muito, inclusive, eu acho que até já contei essa história aqui numa das lives que eu recebi um paciente que ele teve uma dor de dente e era noite, ele não quis procurar uma clínica, ele acabou ligando para alguém que faz esse serviço de atendimento ao domicílio, ok? E a pessoa foi lá, tentou fazer a extração daquele dente, tentou fazer a remoção. Epa, sofreram tanto lá, acabaram partindo o dente e ficaram lá os restos de dente, ok? E quando a pessoa vem para a consulta, já estava com a gengiva e o osso muito danificados por causa do trauma, que foi a níveis que foi feita muita força, tentou-se fazer muitas manobras para tirar o dente e não estavam a conseguir, ok? E a pessoa vem já num estado avançado, num estado mau, que já, epa, será que havia necessidade desta pessoa estar a passar por isso? Mas só porque ele preferiu fazer o atendimento em casa. Em casa não há condições para fazer esse tipo de tratamentos, ok? E, Então, às vezes nós estamos à procura da solução mais barata, ok? E deixamos de nos preocupar com realmente aquilo que é importante, salvar o nosso dente, ver o que o nosso dente tem, porque existem vários tratamentos, ok? Algo também que acontece muito das pessoas procurarem o centro de saúde, ok? O centro de saúde não tem condições para fazer os tratamentos, sejamos realistas. Os centros de saúde só têm condições para fazer as extrações. Os tratamentos mais complexos não há condições, ok? Então, evitem procurar os centros de saúde para resolver esses problemas. Procurem um dentista, tá bem? E não estejam necessariamente muito focados em, como disse, o barato sai caro. Às vezes estamos à procura do serviço mais barato, mas não vemos a qualidade e aquele tratamento acaba não sendo duradouro. Um mês depois a pessoa tem problemas e tem que voltar e fazer de novo o tratamento, ok? e acaba gastando mais no final, né, doutora? Por causa de tentar Exatamente, poupar acaba gastando mais porque cada vez que vai ao dentista é um valor que tem que pagar pelo tratamento, sendo que podia ter ido direto para o resultado final, que é o que todos nós queremos, né? mais rápido e doloroso. Sim, claro. Outro erro comum que eu vejo também que as pessoas têm cometido nos cuidados é fazer o autodiagnóstico, ok? Porque Essa é a coisa. muitas vezes pode ser. Só que o autodiagnóstico é assumindo que não, se eu tenho isto, só pode ser por causa daquilo. O tratamento só pode ser isto. Inclusive, até é muito engraçado que eu tenho notado que quando as pessoas vêm para a consulta, elas vêm, doutora, eu quero fazer uma restauração. Yeah. Doutora, eu quero fazer uma extração. E eu fico, Já ok, mas sabe. o que te leva a querer fazer uma extração? Será que esse dente tem indicação para fazer realmente uma extração? Qual é o problema que o dente tem? Às vezes a extração não é a solução. Às vezes tu pensas, inclusive, que é possível tratar e infelizmente já não é possível. A recomendação é mesmo fazer a extração, ok? Então evitem fazer o autodiagnóstico, porque corremos o risco aí de acabar negligenciando, ok? Deixando de lado, este dente aqui eu não quero tratar, ele não tem nenhum problema, eu vivi até aqui assim, mas não significa que vais viver daqui para frente assim. E os problemas estão a avançar, a gente às vezes nem tem noção.
um hábito que nós temos aqui na clínica é sempre de fazer o registro fotográfico, tirar as fotografias da boca dos pacientes, né? Que é para poder mostrar. E acreditem, posso dizer que 99% dos pacientes, ou mesmo 100% dos pacientes, ficam todos espantados com a situação bucal em que se encontram. Todos dizem, eu sabia que eu tinha problemas, mas eu não fazia ideia de que estava nesse estado. Muita gente diz, tira as minhas fotografias daí, eu não quero ver, porque a situação está horrível. Eu não fazia ideia de que eu estava nesse estado. E às vezes até antes mesmo de eu explicar os problemas que têm, só das pessoas verem, espantam-se. E nós não temos essa noção quando nós olhamos no espelho. A visão não é a mesma, o ângulo não é o mesmo, ok? Então, muitas vezes nós acabamos assumindo pela experiência do fulano, do ciclano, que ele teve isso, então eu também tenho isso, e não procuramos perceber mais a fundo o que nós realmente temos e qual é que é a melhor solução para resolver o problema que nós temos, ok? Então, este acaba sendo um outro erro, que é o autodiagnóstico. Muito perigoso. Para quem está em casa, Exatamente. por isso que é tão importante, né, doutora, que passar e confiar na opinião, ouvir a opinião do especialista antes de assumir que para aqui eu tenho que fazer isto, porque muitas vezes nós temos chamadas que os pacientes ligam e para eu já sei, eu quero fazer isso. Mas, ok, calma aí. É tipo ligar para o hospital central e dizer que eu já sei, só quero fazer a operação no coração. O E isso médico é tem que... muito perigoso. Isso é muito perigoso porque eu tenho notado que alguns pacientes, inclusive, eles têm vindo à consulta com a mente bloqueada. Eles já sabem qual é o tratamento que eles precisam fazer e algumas vezes eles acabam não ouvindo a opinião do médico. O médico é o especialista, ele é que sabe o problema que tu tens, ele é que faz o diagnóstico, ele é que vai dizer qual é o tratamento que deve ser feito para resolver este problema. Então, se nós temos a gente vai à consulta com a mente bloqueada, nós estamos a cometer um erro, porque não estamos a abrir a nossa cabeça, não estamos a ouvir a opinião do médico para resolver este determinado problema. Então, isto é algo que até confesso que acaba nos frustrando como médicos, porque então por que o paciente veio fazer a consulta, né? Venham com a vossa cabeça aberta, dispostos a ouvir. E não digo que todos os médicos acertam em tudo, mas se houver alguma dúvida do lado do paciente, também coloque essa dúvida. Converse, discuta com o seu médico e tente perceber por que o médico está a recomendar este tratamento. Por que o médico está a recomendar fazer este tratamento e não aquele outro tratamento que tu já tinhas em mente, ok? Então, não é errado perguntar ao médico por que eu tenho que fazer este tratamento. Aliás, é muito bom, porque todo mundo tem que tomar a decisão consciente, que olha, estou a fazer isto por este e aquele motivo, ok? Mas o que eu acho que é errado é as pessoas virem com uma ideia pré-concebida do problema que tem e do tratamento que tem a fazer e simplesmente bloquearem a cabeça, a mente e não querer ouvir o que o médico tem a dizer e acabam tomando a decisão errada. Às vezes não ouvem esse médico, procuram uma outra opção, que às vezes já é mais barata. A mais barata acaba dando-lhe a solução que ele quer ouvir, mas que por nem sempre é essa a solução certa para este paciente. Yeah. E tem consequências na saúde, né? Com certeza. Exatamente. Então, fica aí a nota, evitem o autodiagnóstico, evitem a todo custo. Doutora. Uma pausa para beber água, bebam água. Isso, é saudável. Então, depois podemos entrar já no terceiro grupo de erros comuns, que eu poderia dizer que está relacionado com não com a relação com o dentista, mas com os próprios tratamentos que o paciente está a fazer, ok? A gente identificou o problema, a gente procurou o dentista, o dentista fez o diagnóstico, indicou o tratamento. Ok, vamos iniciar o tratamento. Um erro muito comum que acontece, principalmente os pacientes que estão a fazer um tratamento de canal, que é um tratamento de remoção do nervo quando o dente já vem com uma cárie muito avançada.
ok? O que Uhum. acontece? O tratamento de canal é geralmente feito em algumas sessões, às vezes duas, às vezes três, algumas vezes em uma sessão, mas o mais comum podemos dizer que Uhum. são duas sessões. E o paciente faz a primeira sessão, ele vem com muita dor, faz a primeira sessão. Nesta primeira sessão, ele fica sem dor, a partir daí já não tem mais dor. E o que acontece a seguir? O paciente não volta mais. Volta Porque mais. ele acha que já resolvemos o problema dele, já está tudo bem e não volta. 3 meses a sentir dor de novo. Aí já volta, doutora, meu dente voltou a doer, eu quero terminar o tratamento. Nós já recebemos aqui alguns pacientes já faz um bom tempo e eu particularmente tive 2 casos. Tive uma paciente que veio, ela tinha muita dor no Uhum. dente, iniciei a primeira sessão de tratamento do canal e a paciente simplesmente foi embora, não voltou mais, porque ela parou de sentir dor. Quando ela Uau. voltou, acho que foram mesmo 3 meses depois, ela voltou com dor e acreditem, nós tivemos que reiniciar todo o processo. Praticamente aquela primeira sessão que nós havíamos feito ficou completamente anulada, porque nesse período todo as bactérias estão ali a circular. Volta a haver Uhum. infecção dos canais, ali onde fica o nervo. Então nós acabamos Uhum. tendo que fazer o tratamento do zero. E isso acaba, inclusive, sendo mais caro para o paciente, porque se nós já tínhamos feito uma sessão, o paciente interrompe o tratamento. Eu não Uhum. vou dar continuidade do tratamento porque o canal, o dente voltou a sujo, podemos assim dizer, ok? Então o paciente tem que voltar a fazer um novo tratamento, começar do zero. E isso também tem implicações de custos, ok? Então por que não, em vez de nós estarmos a adiar porque não tenho dor, termina o tratamento que tu tens. Garanta que aquele dente está realmente em condições para tu poderes comer à vontade, sem ter nenhum problema, ok? Então, este é um erro muito comum, as pessoas interromperem o tratamento porque já pararam de sentir dor. É a mesma coisa, é engraçado, é a mesma coisa em relação aos antibióticos. Muitas vezes, quando nós Uhum. recomendamos o uso de antibióticos aos pacientes, às vezes a gente recomenda tomar por 7 dias. Naqueles primeiros dias que a pessoa está com inchaço, que está com muita dor, a pessoa toma. Quando começa a ficar melhor, já começa a negligenciar, para de tomar, ok? Só que os micro-organismos que estão no nosso corpo, eles acabam viciando aqueles antibióticos. Então, a próxima vez que tu ficares doente, tu vais tomar aquele antibiótico já não vai fazer efeito, ok? E Então, é muito importante que a gente faça o tratamento até o final. Temos que seguir todas as etapas que são recomendadas. há uma situação que até me veio à memória, doutor. Não sei se a doutora lembra. Nós estávamos a fazer uma feira, então eu acho que foi na Assembleia da República, e veio uma das pacientes, veio no fim da feira, e quando ela veio no fim da feira, ela disse: Epa, vocês sabem que eu cheguei aqui, vi quando vocês logo iniciaram, vocês abriram, porque eu tenho um dente, estava a doer, mas epa, naquela altura tomei um paracetamol, só que o dente parou de doer, e vejam só, ela começou a ter o dente a doer. Nós estávamos literalmente ali na frente dela, a fazer uma feira de consultas de saúde bucal gratuita. Mas a paciente, porque tomou um paracetamol, o dente parou de doer naquele momento e ela continuou. Foi, ignorou, deixou de ser observada, foi fazer o trabalho como se tudo estivesse a correr normal. No fim do dia, a dor voltou e ela veio a correr, quando nós estávamos já literalmente a fechar a feira, quando ela veio a correr, por favor, atendam-me, que eu estou com dor de dente. Então, é o que Isso acontece, é né? muito É muito comum, isso é o que acontece no dia a dia, porque a pessoa vai tomar alguma coisa, vai aliviar aquele problema, mas depois aquilo volta, porque o problema, na verdade, a causa daquela dor ainda está lá. Então, mesmo a isso. gente fazer a medicação, etc., aquilo vai amenizar o problema ou vai aliviar a dor, mas nós estamos a Uhum. resolver o problema. Então, é importante cortar o mal pela raiz, como se diz, então ir resolver o fator causal, eliminar o fator causal. Então aí a gente consegue inclusive garantir a longevidade de qualquer tratamento.
Uhum. Então, este foi mais um dos erros, ok? Interromper o tratamento no meio do, E, do procedimento, né? O outro, ah, vou dar o exemplo de pacientes que fazem uso de próteses, ok? Aliás, ok. aqui vou falar de duas coisas. Pacientes que fazem uso de próteses. Uhum. Muitas vezes, quando é que as pessoas usam próteses? Quando têm falta de dentes, para repor um dente que perderam, ok? E acontece que as pessoas acabam, assim, quando nós tiramos um dente, nós vamos já nos habituar a estar sem aquele dente. E quando fazemos a devolução do dente que perdemos, a prótese é algo artificial, ok? Não faz parte de nós. Então, existe um período de adaptação, ok? As próteses, geralmente, elas são feitas em laboratório, sob medida, e depois o paciente leva e encaixa e faz a prova, vê se está tudo bem. Só que por ser algo novo, exige um período de adaptação por parte do próprio paciente. Vai sentir algum desconforto, alguma situação. Então, muitas vezes o paciente chega em casa, está no dentista, faz os ajustes, ali não está sentindo nenhuma dor, fica tranquilo, vai para casa. Quando começa a comer, vê que aqui incomoda, e acaba tirando a prótese, não usa mais. Diz, não, fizeram mal, eles usaram um material que não é bom, ou esta prótese não presta, eu não quero usar mais, e acabam arrumando. E isso é um grande erro, porque existe um período de adaptação, ok? Então, sempre que tem algum problema, vê que alguma coisa não está boa, está a incomodar, voltem para o dentista, voltem para o médico que fez a prótese e façam os ajustes, ok? Portanto, não é normal E ter essas é situações em que normal saiu sim, com a porque existe um período de prova. adaptação de mais ou menos, pode ir até mais ou menos um mês, em que o paciente vai ter que ir e voltar até que a prótese esteja 100% ajustada. Isso é algo que pode acontecer, ok? Não vai ser igual para todo mundo. Há quem pode sair logo na primeira consulta e ficar super bem, tipo forever, mas há quem não vai ter esse mesmo processo, vai precisar de fazer mais algumas visitas até que a prótese esteja 100% ajustada. E outro erro muito comum também relacionado à questão das próteses é a higiene, ok? Se nós somos recomendados de fazer as limpezas nos nossos dentes de 6 em 6 meses, o que vocês acham em relação às próteses? Será que devemos higienizar as nossas próteses ou não? Claro que devemos, ok? Nós fazemos a escovagem dos dentes em casa, mas ainda assim somos recomendados a fazer as limpezas no dentista de 6 em 6 meses. Então, as nossas próteses também devem passar por limpeza. Até porque nas nossas próteses até deveria ser com maior frequência, porque é um material artificial externo, ok? Que fica a acumular restos de comida ali, ok? Que nós temos maior dificuldade de eliminar com a escova. E se acabam ficando os restos de comida ali na prótese, quando eles entram em contato com a nossa gengiva, acabam criando inflamação, ok? Então, às vezes eu até recebo pacientes, é muito engraçado, às vezes recebo pacientes que nunca fizeram limpeza na prótese. Outros que Nunca. estão com as próteses há, sei lá, 4, 5, 6 meses e a gengiva está completamente vermelha, que é um sinal de alerta de inflamação que ela já não está a aguentar com aquela placa que está ali acumulada na prótese. E o paciente não faz nada em relação a isso. Então, tenham esse cuidado para quem usa próteses, por favor, visitem o dentista de forma regular, mesmo que seja a prótese total de todos os dentes. Essas próteses devem passar por limpezas, tá bem? Não é só escovar em casa, não é suficiente, porque existe alguma escovagem que nós não conseguimos fazer na prótese, nem nos nossos dentes, nem nas próteses. Então, visitem o dentista sempre, tá bem? E isto acabou também lembrando-me sobre um outro erro, não relacionado às próteses, mas relacionado também à questão de ir ao dentista para fazer as limpezas, que são os pacientes que fazem a colocação do aparelho ortodôntico, ok? Então vamos imaginar, se eu que tenho os meus dentes sem nenhum acessório, posso chamar assim, eu tenho que fazer as limpezas de 6 em 6 meses. Imagine um paciente que usa o aparelho, ok? Que tem esse ferrinho aqui. A pessoa come, os restos de comida acabam prendendo aqui no meio dos dentes.
será que é esta pessoa que não vai precisar de fazer limpeza no dentista? Se eu que não uso o aparelho preciso de fazer de 6 em 6 meses, uma pessoa que usa o aparelho, será que realmente vai precisar também de fazer de 6 em 6 meses? A resposta é não. Esta pessoa tem que fazer com maior frequência, de 3 em 3 meses, ok? Porque a higiene é muito mais dificultada durante o uso do aparelho, porque este ferrinho aqui que tem aqui, ele vai prender os restos de comida, que quando a gente passa a escova, são eliminados com muito maior dificuldade. E, inclusive, para nós podermos garantir que o tratamento ortodôntico seja feito, é importante que haja saúde da gengiva e do osso. E quem destrói a gengiva e o osso são os restos de comida e as bactérias. Ok? Então, se nós não fazemos a limpeza, as bactérias vão destruir a gengiva e o osso e os dentes vão começar a abanar. E se os dentes estão a abanar, vão acabar saindo. E quando nós colocamos o aparelho, nós estamos a fazer aperto, estamos a dizer dente, sai desta posição para esta posição. Se ele não tem osso para segurar, o que vai acontecer? Ele vai sair. Ok? Então é muito importante. Pacientes que usam aparelho, o vosso médico nunca vos recomendou a fazer uma limpeza? Então essa é a pergunta que não quer calar. Eu que não uso o aparelho, de 6 em 6 meses eu tenho que fazer uma limpeza. Tu que usas aparelho, nunca fizeste uma limpeza sequer? Será que realmente não tens nenhum problema? Doutora, porque a pessoa acaba praticamente, quer dizer, ela está a fazer colocou o aparelho para resolver um problema, mas por causa de não manter a saúde, a limpeza, as limpezas, acaba criando outro problema adicional. Então está a resolver um, mas está a criar outro. Está a criar outro problema. Então, a atenção para quem usa o aparelho é redobrada. Deve ser redobrada, ok? Então, este é um outro erro muito comum. Deixa-me ver aqui também na minha cábula se tem mais algum erro aqui que eu ajustei. Ok, o outro erro que eu ajustei também relacionado à questão do uso do aparelho é não fazer manutenções. Doutora. Muita gente, o que acontece? As pessoas perguntam, doutora, mas o meu tratamento quanto tempo vai durar? Eu coloquei o aparelho, vou colocar o aparelho, o meu tratamento quanto tempo vai durar? Vamos imaginar que este paciente, a gente diz que vai durar 1 ano, por exemplo, ok? Mas o paciente, neste 1 ano, ele tem que vir mensalmente, uma vez por mês, fazer as manutenções. E o paciente não vem fazer as manutenções. O paciente vem de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses. Se nós já fazermos 12 manutenções, que é uma por mês, levamos 1 ano. Se nós fizermos de 3 em 3 meses, quanto tempo vamos levar? Vamos continuar a levar o mesmo ano? Será? Então é uma pergunta de reflexão para todos nós. Dizias? Fica o triplo do tempo, nesse caso. Exatamente, exatamente. Então, tenham muita atenção em relação a esta questão. Às vezes a gente negligencia, não, eu não vou agora fazer manutenção. A gente quer correr, quer que o tratamento ortodôntico seja muito rápido, o uso do aparelho seja muito rápido, mas ao mesmo tempo, o que nós estamos a fazer para contribuir para que este tratamento seja realmente rápido? É por isso que nós, até doutora, ajustamos a nossa comunicação, né? Que agora, quando comunicamos o tempo, não dizemos que vai levar 12 meses, mas sim 12 manutenções. Aí depende do paciente quanto tempo. Porque tu pode fazer 12 manutenções em 12 meses, em 1 ano, pode fazer 12 manutenções em 2 anos, pode fazer 12 manutenções em 10 anos. Exatamente, exatamente. Aliás, eu sou um exemplo vivo disso, porque mesmo sendo médica, na altura em que eu estava a usar o aparelho, por alguns motivos eu não fazia as minhas manutenções mensais, ou porque eu estava fora, estava a viajar, ou por às vezes era mesmo a rotina do trabalho, a indisponibilidade, acabávamos ou desencontros entre o meu horário e a médica que estava a fazer o meu tratamento. E acabou que eu, de 2 anos que estava previsto o meu tratamento, 1 ano e meio, eu acabei levando 3 anos. E foi mais de 1 ano de tratamento desnecessário, porque simplesmente eu ficava 2 meses fora e eu não fazia o tratamento.
ok? Então, tudo isso tem implicação. Vai somando 2 meses aqui, 2 meses ali, 1 mês e meio que eu falhei, não fiz em 1 mês, fiz em 1 mês e meio a Yeah. manutenção. Então, quando tu somas disso, olha, eu levei mais de 1 ano fazer o tratamento. Yeah. Nas brincadeiras, a pessoa acaba ficando muito mais tempo do que aquilo que era o previsto e o necessário. Exatamente, exatamente. Doutora, foram várias dicas aqui. Eu até tomei nota, também aprendi hoje. E queria ouvir um pouco, para quem está aqui nos assistir, deixem nos comentários. Nós também queremos saber, gostávamos de saber o que mais marcou, houve algum erro que vocês talvez descobriram que cometem, ou houve algum erro que vocês achavam que era uma coisa normal, mas acho que com a explicação da doutora Bia ficaram a descobrir que afinal é um mau hábito. Então deixem nos comentários o que vos marcou, quais foram os hábitos que vocês aprenderam que são negativos, que não vão cortar, vão deixar de fazer daqui em diante. Então, deixem aí nos comentários. Temos aqui uma pergunta da Treixinha. Será que pode aprofundar mais o assunto de problemas do canal, explicando detalhadamente, por exemplo, o que é erupção do canal? Não sei se eu percebi bem a pergunta, porque é assim, os nossos dentes, eles todos têm um nervo, ok? E o nervo do dente que fica dentro do dente está dentro de um canal. Ou seja, existe um buraco no dente, não é um buraco, existe uma cavidade, é um espaço dentro do dente que chamamos de canal, que é onde fica o nervo do nosso dente. E quando nós temos um buraco de cárie e aquela cárie ela atinge o nervo do dente, nós fazemos um tratamento de canal, que é a remoção deste nervo do interior do canal e depois aquele canal não deixamos aberto. A gente coloca uma medicação ali dentro para fechar aquele espaço e impedir a passagem, a circulação de bactérias de um lado para o outro que acabam criando infecções, abscessos, etc. Okay? Então é isso que se chama o tratamento de canal. Não sei se consegui responder a sua questão. Sim, porque ele aqui perguntava de erupção, mas o que será que ele quer dizer por erupção do canal? O que será que quer dizer com erupção, exato? Ok. Então, doutora, considerações finais, já estamos já na reta final da nossa live. Se alguém tiver alguma questão, aproveita agora, deixa a questão nos comentários, que a doutora Bia vai responder antes de terminar aqui a live. Considerações finais, doutora, que conselhos dá às pessoas que estiveram aqui, escutaram a live, cometem alguns desses erros? Que recomendações a doutora deixa às pessoas daqui em diante? Então, primeiro não ignorem os sinais de alerta, ok? Arrepio nos dentes, sangramento durante a escovagem, uma dor que veio hoje, amanhã já não está lá. Não ignorem estes sinais. Estes são sinais que se preocupar. Existe algum problema, então é melhor procurar perceber qual é o problema que tem para poder resolver antes que acabe se transformando num problema maior, ok? A minha segunda é evitar também o autodiagnóstico. Tenham com a cabeça aberta para ouvir o que o médico tem a dizer sobre este problema, qual é a solução que o médico vai propor. E claro, se houver algo que não esteja a concordar, converse com o médico, ok? O médico também que for fechado e não permitir conversa, não é um médico, não acredito que seja um médico que esteja preparado, porque é direito do paciente, antes de tomar uma decisão, procurar alternativas, pensar alternativas no sentido de, doutor, eu não percebi este tratamento, ou eu não concordo com este tratamento, será que não poderia ser este? E o médico vai dizer, não pode ser por este e aquele motivo, ou, sim, ok, é uma opção válida e podemos ver, né? Porque também cada paciente está inserido num determinado ambiente, às vezes as próprias condições financeiras que em algum momento acabam limitando, levam-nos para fazer tratamentos diferentes, porque cada tipo de tratamento
tem os seus custos, ok? Alguns são mais onerosos, outros são mais acessíveis. Às vezes um único dente pode ter 2 a 3 soluções. Claro que uma vai ser a melhor, a mais indicada, mas por vezes pode estar fora das condições financeiras do paciente e por causa disso nós acabamos recomendando uma segunda ou uma terceira opção que talvez não seria a melhor, mas a gente sempre vai conversar com o paciente. Por isso que é importante do lado do paciente também ter esta abertura e conversar com o seu médico, dizer, olha, eu não consigo por este e aquele motivo e vamos tentar encontrar a melhor solução. E se não houver outra solução, o médico também vai dizer, olha, no seu caso, eu recomendo que seja mesmo este tratamento e não ABC por este e aquele motivo, ok? Então, não venham com uma ideia já pré-estabelecida. Venham dispostos a ouvir a opinião do médico, ok? E outra recomendação mesmo é fazerem estas consultas de diagnóstico para ouvir e identificar os problemas enquanto ainda é tempo. Não precisam esperar fazer as consultas quando já existe o problema, mas devem fazer as consultas regulares, ok? Porque mesmo não havendo problema, às vezes há pacientes que nem têm dor no dente, mas o buraco já existe, a pessoa nem sequer identificou, ok? Então, isto é algo que é muito importante fazer, as consultas regulares. Para o Xixinha perguntou, e a pessoa que tem problema de canal pode fazer montagem de uma prótese fixa? Uma pessoa que tem problema do canal, depende. Problema do canal, primeiro tem que se resolver o problema do canal para depois fazer a prótese fixa, ok? Antes de resolver o problema do canal, não tem como fazer nenhuma montagem de prótese fixa, não. Primeiro tem que resolver o problema do canal e depois fazer a prótese. Porque o canal, gente, é importante ter em consideração, se o canal já tem problemas, já tem bactérias lá. Então, qualquer tratamento que nós fazemos, se nós só fechamos o dente, a prótese fixa é praticamente colocar um dente em cima de um dente que já existe, ok? Então, se a gente já faz essa prótese fixa e fechamos aquele dente sem eliminar as bactérias que estão dentro do canal, aquelas bactérias que... Lembram-se que eu falei das bactérias que gostam de atuar sem o uso do oxigênio? Então, essas bactérias começam a multiplicar-se ainda mais e vão criar uma infecção terrível, a pessoa acaba perdendo aquele dente, ok? E o risco também é dessas bactérias acabarem alastrando-se para outras partes do corpo, também criando problemas no coração, endocardites, às vezes AVCs, ou às vezes até leva à morte dos pacientes, ok? Então é um assunto muito sério e não negligenciem os dentes que têm que fazer o tratamento de canal, não queiram saltar esse passo porque é muito importante. Isso. E eu acho que a doutora deixou ficar aqui pontos muito, muito importantes de ir, que nós vemos todos os dias. E resumindo, é isso. Para quem nos assistiu, para quem está em casa, o mais indicado, se sentiam que tem um problema, tem alguma situação, deem o primeiro passo, né? E o primeiro passo, o passo mais seguro, consultem um dentista que vem que seja um dentista de confiança, né? Este dentista de confiança, ele tem as capacidades, ele tem o material necessário, e ouçam a opinião desse dentista, né? Não procurem dizer ao dentista o que o dentista tem que fazer, né? O dentista tira este dente, o dentista é que vai dizer, né? O dentista é que é a pessoa que se formou há anos e anos e anos, que é para dar o diagnóstico certo, né? Porque o mais importante não é fazer um tratamento, mas é fazer o tratamento certo, porque qualquer tratamento também pode criar problemas que não foram indicados. Exatamente. Então, é isso. Como dissemos, estamos mesmo na reta final, mas agradecemos a todos que estiveram aqui conosco. Se alguém tiver alguma questão adicional, infelizmente temos que correr por causa de tempo, mas se alguém tiver alguma questão adicional, deixe nos comentários ou comentem algum dos nossos posts aqui na página, sigam a página e a nossa equipa vai sempre responder. E mais uma vez agradecemos a todos e esperamos que todos possamos ter todos a nossa próxima live. Nós fazemos sempre, mensalmente, vamos fazer pelo menos uma live
e esperamos ver a todos na nossa próxima live. Obrigada, Tchau, foi um prazer. pessoal. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada.